Fala, gente! Como é que vocês estão? Você que está aí no YouTube, beijo no seu coração. Que Deus possa falar com você no dia de hoje, porque nós temos uma palavra para você hoje, uma palavra que vem direto dele. E eu creio que algo novo vai surgir dentro de você. Amém? Espera só um pouquinho pro pessoal entrar aqui no ao vivo, você que está no YouTube. Um beijo no seu coração, tá bom? Te adorarei, Jesus te sério, Lulu? Bom dia, quem tá chegando aí no Instagram. Já falo aqui sobre isso. Ah, gente, essa música é linda demais, gente. Vai chegando aí, dispara o dedinho no coração. Bom dia. Bom dia a todos aí. Que a paz e a alegria do Cristo Jesus possa entrar de forma abundante dentro de você, na sua alma. O Espírito inabalável do Senhor. Jesus te amo, é o nome dessa música. Aleluia. Que bom, Tati. Thaís Ramos. Graças a Deus. O meu amor. Jesus te ama. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Como eu te amo. Gente, cola na videira. É isso aí. O Cola na Videira é um convite. E se vocês estão aqui, se eu estou aqui, se as nossas casas estão aqui, é porque nós estamos juntos, colados na videira. Todos desta sala são ramos. Todos. Começando por mim. Nós somos ramos. E nós queremos receber o alimento de hoje, da videira. O maná do dia. O pão nosso do dia. Um alimento, uma palavra que não se estoca, se vive diariamente. Todas as vezes que você tenta estocar, todas as vezes que eu tentar estocar uma palavra de Deus, vai apodrecer. E o que é isso, Bruno? É eu me alimentar hoje, receber algo incrível de Deus e no dia de amanhã esquecer dele. Não, mas eu acredito em Deus. Não é sobre acreditar, é sobre se relacionar com Ele todos os dias. Eu não conheço nenhuma outra forma de se relacionar com esse Deus, nosso Pai, revelado pelo Cristo Jesus, que não seja através da palavra dEle, porque é boca dEle, e da oração. Não tem outra forma. Não conheço. E o que a gente quer passar para vocês aqui no Cola na Videira é ter essa oportunidade de você no seu dia a dia, de se alimentar da palavra, de orar ao Senhor, de conversar, saber com quem você está conversando
E no final de tudo você poder dizer: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. E só te amo, Jesus, porque você nos amou primeiro. Essa é a nossa geração que vai conhecer a história de Jesus. Vai conhecer o poder que há nos ensinamentos de Jesus. Vai conhecer experimentando do poder que há no nome de Jesus, na autoridade que existe neste nome, que está, como diz na Bíblia, sobre todo outro nome, nos céus e na terra. E eu creio que todos sairão daqui sem medo da semana, do mês, porque o verdadeiro amor está nessa sala. Oh Jesus, fala com cada um, Jesus. Nós somos um só aqui, Jesus, querendo ouvir tua voz. Me amor. Jesus, eu não sei o que cada mulher e cada homem está passando, Senhor. Eu não sei quais são as preocupações, os medos, as ansiedades, as angústias, as dúvidas. O Senhor, invada o coração, a mente de cada um, Senhor. Pelo seu Espírito Santo, conduza a minha boca aqui, Jesus. Conduza a minha boca, Jesus, para falar com o teu povo. Assim como você falou comigo hoje de manhã, fala com todos, Jesus. Nós queremos ouvir sua voz. Todos que estão no ao vivo, todos que estão no gravado, eu creio que se estão aqui é porque querem receber o alimento do dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Deixa eu só botar uma música aqui pra gente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 a 4. Daniel, capítulo 6, versículo 1 a 4. Hoje é o primeiro dia, como a Lumayana escreveu aí, no mês de novembro. E de fato nós podemos viver o melhor mês de novembro da nossa vida. Mas o melhor mês de novembro, ele só acontece se eu fizer os dias acontecer. O mês só acontece por conta dos dias. Então a gente destrincha em dias. E os dias podem ser destrinchados em horas. Então a videira diz: não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus cuidados. O dia de amanhã trará os seus cuidados. Então o convite dele é: não cuide do dia de amanhã. Ô Bruno, não cuide do dia de amanhã. Quem consegue entender isso? Jesus, ele disse: o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Então não é eu que cuido do dia de amanhã. Quem cuida do dia de amanhã é o dia de amanhã. E quem é o único que está lá no dia de amanhã? Quem que é? Quem é que está lá no dia de amanhã? Quem já está lá no dia de amanhã? Quem já está lá? Eu estava com meu amigo jogando tênis esse final de semana, passei uma tarde com ele, almoçamos, foi uma benção. Ele tá morando aqui perto de casa, pertinho, e a gente teve uma tarde maravilhosa, jantamos juntos também. Botei até nos stories, né, o bebê dele dormindo, já no esquema ali da logística, da rotina da criança, que os pais criaram, não é a criança que criou a rotina, foram os pais. E eu achei incrível isso, eu quero aplicar isso com a Betina, junto com a Bruna. E no dia seguinte, a gente foi ontem, né, na igreja, e eu encontrei eles lá, sem a gente combinar nada. Mas no dia do sábado, Deus já sabia que no domingo nós iríamos adorar ao Senhor juntos.
Eu e meu amigo, e a família dele e a minha família. O filho dele estava lá, a filha estava com a avó, e a minha filha já na barriga da Bruna. Então a gente precisa entender e pensar, lembrar de que Deus já está no dia de amanhã, e Ele está falando, o dia de amanhã quem cuida sou eu. Cara, como é difícil para nós seres humanos viver essa palavra, porque da boca para fora é fácil. Mas viver essa palavra é o desafio. Mas a videira vem para contribuir com isso. A videira vem para te falar assim, podemos? Vamos juntos? É isso. Porque se a gente olha para a nossa capacidade cognitiva, para a nossa capacidade humana, é claro que a gente vai estar preocupado com o dia de amanhã. É claro que a gente vai ficar querendo pensar e cuidar do dia de amanhã. Sozinho, claro, evidente. Nossa mente é projetada para isso. Por isso que tanta ansiedade no mundo. Mas com Jesus, você, eu, nós podemos se preocupar e viver apenas hoje, o aqui e o agora. Uma palavra viva que é um alimento dos céus, que você vai comer de acordo com a sua fome. Ninguém vai obrigar, ninguém vai empurrar para você alimento aqui. É de acordo com a sua fome, filho. É de acordo com a sua fome, filha. E esse alimento, o que eu posso te dizer, assim como era no maná, com o maná, lá com o povo de Israel, o maná que caía do céu, não se estoca. Se estocar, apodrece. E eu vou dizer de novo, o que é estocar? É eu aprender algo agora e amanhã esquecer de Deus. E amanhã não conversar com Ele novamente. Já apodreceu aquilo que eu recebi ontem. Eu quis estocar de forma inconsciente o ensinamento de Jesus. O alimento são os ensinamentos da videira. Então para pensar, quando você avalia o seu mês de outubro, você mais estocou ou mais se alimentou da palavra do Senhor? Faz uma avaliação. Não é uma avaliação de autocrítica, de autojulgamento, até porque a videira não te condena, ela te salva. Mas você precisa pensar e reconhecer. O primeiro passo é reconhecer. Qualquer mudança só se aplica quando você reconhece. Se você não se reconhece, esquece. Aí você pode dizer, não, Bruno, mas eu acredito em Deus. Eu vou dizer para você, não é sobre acreditar em Deus, é sobre se relacionar com Ele todos os dias. E eu não conheço nenhuma outra forma que não seja através da oração e da Bíblia. Este Deus revelado como o nosso Pai, eu não conheço outra forma. É aí que gera a intimidade. Então você avalia o seu mês de outubro. Beleza. Pode ser assim, Bruno, só teve um dia mesmo que eu vivi. O resto eu só quis estocar e apodreceu mesmo. Mas como é que você decide viver então o mês de novembro? Precisa ter uma decisão. E o que faz a gente esquecer dessa decisão são os problemas ou também a zona de conforto. Pode ver, quando acontece uma notícia ruim em uma família, por exemplo, um câncer, todo mundo se une. Muitas vezes. Todo mundo se engaja, todo mundo faz o possível. Aí quando passa, todo mundo entra na zona de conforto. E não faz tudo o que poderia fazer no dia a dia, como fez quando a notícia ruim estava na mesa. Então por isso que Jesus ele disse, eu quero fazer vocês nascer de novo, eu faço vocês nascerem de novo. Uma nova pessoa, uma nova criatura, que vive em novidade de vida. Espírito Santo é do seu jeito, se você quiser mudar aqui a palavra, pode mudar, ué. É do seu jeito. Você viveu em novidade de vida no mês de outubro? Ouve isso aqui. A gente já vai ler essa palavra no livro de Daniel, porque Daniel foi um grande homem de Deus. Mas Daniel morreu. Morreu, irmão. Já foi. Um dia, quem sabe, a gente vai encontrar Daniel. Mas ele já morreu. Mas o que Deus fez na vida de Daniel não morreu, não morrerá jamais. O segredo não estava em Daniel. Nós vamos entrar na história de Daniel. Não vou alongar o devocional hoje. A não ser que Deus queira. Ué, se Deus falar, é 3 horas. É 3 horas.
É 2 horas, 2 horas. É 40 minutos, 40 minutos. Quem decide é Ele. Quem escolhe é Ele. Presta atenção. O que Deus fez na vida desse homem, de Daniel, continua fazendo. Ele continua fazendo. Quem está entendendo já isso? Você precisa dizer: eis-me aqui. Você precisa dizer: eis-me aqui. Como é que foi o seu mês de outubro? Você viveu de ponta a ponta, do dia 1 ao dia 31, em novidade de vida? Sim ou não? Talvez, se você não nasceu de novo nesta fé, você não é julgada por isso, de jeito nenhum. Você está sendo apontada para isso. Você está sendo lançada num caminho para que você nasça de novo. Sem ser dominado por qualquer coisa pequena do mundo. Deixa Deus falar com você. Viver em novidade de vida não é a gente eliminar os dias difíceis. Você vai ver na história de Daniel. Viver em novidade de vida não é você... Um beijo para a família Carpenter, hein? Um beijo aí para a família Carpenter. Viver em novidade de vida não é a gente eliminar um luto. Viver em novidade de vida não é a gente viver sem problema. Viver em novidade de vida, que Jesus ele disse, quando você é uma nova criatura, você vive em novidade de vida. E eu vim entregar um presente dos céus na cruz, para que os seres humanos que ainda não sabem que são filhos de Deus possam nascer de novo e receber o DNA de Deus. Você quer receber o DNA de Deus ainda em 2021? Não, Bruno, eu já tenho, glória a Deus. Não, Bruno, eu quero, então bora. Se dedique a isso, se lance para isso. Pede isso. Jesus ele disse, bate na porta, chama, pede o Espírito de Deus, o DNA de Deus, o fôlego da vida. Mano, isso é muito forte, cara. Então, por que a gente tá falando isso daqui? O Espírito Santo tá queimando no meu coração. Porque a gente abre um novo mês. Mas o segredo da vida não é sobre meses, presta atenção. Esse negócio de segunda, terça, feriado, não feriado, dia 1, dia 2, isso tudo é muito pequeno perto do poder de Deus. Tudo isso não é nada. Não é isso que faz a gente ter esperança. Mas olha para isso, como foi o seu mês de outubro e como você decide que seja o seu mês de novembro. Isso é para todos nós, essa palavra é para mim, essa palavra é para... Mas só que eu já fiz o meu devocional, agora é você aí. Pega seu papel, pega sua caneta, já começa a escrever. Se engaja para isso. Mova-se para isso. Porque essa sua decisão vai trazer benefícios para sua família. Essa sua decisão vai trazer benefícios para sua família. Mano, isso é liberdade. Olha só. Amém, gente? Olha só. Daniel capítulo 6 está no Antigo Testamento. Daniel, a gente já vai falar quem foi Daniel para você conhecer, quem não conhece. Daniel capítulo 6, versículo 1 a 4. Quem entrou agora, depois vai ficar gravado, ouve o que Deus falou aqui no início do devocional, amém? Olha só, Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, das quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo.
Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Bruno, meu Deus do céu, que palavra difícil. Sátrapas, eu também acho. Por isso que a gente agradece Deus ter dado a sabedoria para alguém ter criado o Google. Aí você procura no Google. Toda palavra estranha que você vê na Bíblia, você joga no Google. Sátrapas, espaço, significado. Isso já mostra um engajamento seu. Isso já mostra uma vontade sua. E lembra, quantas ml desse leite você quer beber se você estava no devocional de ontem? A sua alma só será aquietada se você mamar. A criança só fica aquietada depois quando ela está desmamada. Desmamada é quando já mamou e só mamou porque teve fome. Qual é a sua fome? Qual é a sua fome de Deus? Daniel tinha muita fome de Deus e ele vivia satisfeito em Deus. Então, por exemplo, quando você vê o significado de sátrapas, é governo. Então deixa eu te falar uma coisa. A gente pode ler aqui colocando governo ao invés de ler essa palavra difícil. Você pode fazer isso. Então você lê de novo quando você estiver na sua casa. Peraí. Dário. Quem é Dário? Dário era o presidente, era o rei. No caso aqui da Babilônia. Dário era o rei da Babilônia. Babilônia era um país, era uma região, era um reinado, era um reino. Era um reino que não curtia o Deus de Israel, que é o Deus que nós estamos falando aqui. Eles adoravam outros deuses, plural, D minúsculo, deuses. Amém? Dário, esse rei, decidiu construir 120 governos. Sátrapas é governo. Então ele decidiu organizar, ele acabou de assumir o reinado da Babilônia. Vai vendo. Por que é importante a gente entrar nesse detalhe? Para você saber aonde Daniel, um homem de Deus, estava posicionado. Neste momento, Daniel, ele era um dos presidentes desses governos. Então ele pegou, ele organizou o time dele em 120 governos. E desses 120 governos, eu acho que ele distribuiu 40, porque foram 3 presidentes para cada grupo de sátrapas, de governo. Amém? Tá. Um deles era Daniel. E então Daniel, ele cuidava de alguns, né? Daniel cuidava de sátrapas, de governos, 40 provavelmente. E eles tinham que prestar contas para Daniel. E eu quero te dizer uma coisa, Daniel era um estrangeiro nessa reunião, nesse lugar. Daniel não nasceu na Babilônia e ele estava na Babilônia. Então, a Bíblia diz que o mesmo Daniel, ele se destacou entre os demais presidentes e sátrapas. Daniel se destacou entre os outros 2 presidentes, os pares dele, e todos os governos que o rei decidiu dividir, 120. Ele se destacou. E a Bíblia diz, e isso é uma chave extremamente importante para você anotar e você pensar sobre isso, de que Daniel, ele se destacou porque nele havia um espírito excelente. Ele carregava um espírito excelente. Que espírito excelente era esse? Que espírito excelente é esse? O Espírito de Deus. O Espírito, eu quero já te adiantar, que Jesus entregou na cruz para toda a humanidade que desejar. Para toda a humanidade. Humanidade é ser humano. Todo ser humano que deseja pode ter o mesmo espírito que Daniel tinha. Só que vai vendo.
Se você vai lá... Deixa eu só não perder a página aqui. Se você vai aqui pro início da história, você vê que Daniel não morava na Babilônia. Daniel estava de boa morando em Israel. Daniel, a Bíblia diz que era um jovem, provavelmente 17 anos. E ele não tinha nenhum defeito, ele era de boa aparência, ele era sábio, ele era instruído, ele tinha conhecimentos que podia contribuir, ou ele tinha habilidades, ele tinha competência para contribuir no palácio real da Babilônia. O que aconteceu? Nesse momento o rei da Babilônia não era Dário, era Nabucodonosor. Ai, Bruno, não tá entendendo nada. Então ouve, porque nos detalhes Deus está falando aqui. O que eu tô falando aqui de detalhe de presidente, de governo, de pares, de staff, talvez seja o que precisa acontecer na sua empresa, no seu trabalho, irmão, irmã, na sua profissão. Mas isso é para tudo na nossa vida. Daniel estava de boa. De repente, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou. O que é sitiar? A Bíblia diz. Ele cercou toda Jerusalém, dominou aquele lugar, aquele território, invadiu e quis capturar pessoas no perfil de Daniel. Um deles era Daniel, jovens como Daniel. Alguns jovens como Daniel foram capturados, jovens de boa aparência, sábio, versados, como diz a Bíblia, no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real. Isso está no capítulo 1, versículo 4 do livro de Daniel. Aí você vai dizer uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: ué, mas poxa, velho, Daniel não acreditava em Deus? Ele não era um homem de fé? Poxa, ele foi obrigado. Ele foi capturado, irmão. Ninguém perguntou se ele queria ir para a Babilônia ou não. Os caras entraram, invadiu, falou assim, ó, casa caiu, perdeu, pá, sua vida agora é em outro lugar, Daniel. Quem tá entendendo isso? De repente, março de 2020, pandemia. De repente, neste mesmo março de pandemia, Deus levantou o Cola na Videira. Esse projeto que é dele, para capturar almas. Muitas estão nessa sala. Pessoas que nem conheciam quem Jesus era. Então todas as coisas, anota aí, tá na palavra, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Daniel, ele amava Deus. Ele era um homem de fé. Você vai ver aqui. Então, mas só que no momento da notícia ruim, há uma decisão nossa. A gente pode se revoltar, a gente pode ficar triste ao ponto de deixar a depressão tomar conta. Mas é evidente que Daniel não queria viver o que ele estava vivendo. Ele não queria. Porque os caras, eles queriam o quê? Eles queriam pegar esses jovens, eles queriam educar eles por 3 anos, diz aqui a Bíblia. Eles queriam educar, eles queriam treinar esses jovens, um deles era Daniel, 3 anos na Babilônia, para que eles pudessem começar a servir o rei. Mano, eles estavam recrutando recursos, como diz, né? Recrutando pessoas. Daniel não queria ser recrutado, nem os outros jovens, mas foi. E aí? Como é que fica a sua confiança em Deus quando acontece algo que você não gostaria que acontecesse? Ô Bruno, como é que você fica quando eu te tiro desse lugar e te coloco em outro? Tem vezes, irmão, que Deus faz assim, justamente para tratar o nosso coração. E também para fazer o mover dele usando você. Porque até hoje essa história de Daniel impacta gerações. Até hoje o que Deus fez na vida de Daniel impacta gerações. Ensina gerações, está nos ensinando aqui. Então você percebe, não adianta acreditar em Deus, precisa ter relacionamento com Deus, e Daniel tinha. A Bíblia diz que Daniel, ele parava 3 vezes por dia para orar. 3 vezes por dia para conversar com Deus.
E a nossa geração, diferente da de Daniel, a nossa geração agora, irmão, isso aqui foi antes de Jesus. A nossa geração, a gente tem que vir para a realidade, agora, 2021. Não importa, 1º de novembro, 2 de novembro, 31 de outubro, tanto faz, são nomes. Tudo isso passa. E se ficar atento nisso, você fica falando, passa tão rápido, né? Já passou o ano, já passou o dia. Já... então, porque você está focado nisso. Por isso que passa tão rápido. Mas Deus quer te lançar para a eternidade, irmão. Viveu aqui o agora, viveu o que tem aí pro dia 31, pro dia 1º, pro dia 2. Mas, irmão, certo da eternidade. Daniel era certo. E hoje nós temos a revelação deste Deus feita em Jesus Cristo. Daniel não sabia, não tinha uma visão de que Deus era Pai. Deus é Pai. Por isso a oração do Pai Nosso, que quem criou foi Jesus. Nem isso eu sabia, talvez ninguém te ensinou isso. Então por isso que a gente fala que a fé se aprende. A palavra de Deus se aprende, viver dessa maneira se aprende. Tudo se aprende, irmão. Mas precisa desejar aprender. E o que te move para estar aqui? O que te trouxe até aqui? Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, mas Deus sabe. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe que você está em Israel de boa. Deus sabe que você está na Babilônia, onde você não gostaria de estar. Talvez Deus mesmo te colocou aí, como Ele colocou Daniel. Mas Daniel tinha relacionamento com Deus. E nós podemos ter relacionamento com Deus. Muito, muito, muito. Não melhor, porque não pode se comparar, mas a gente tem Jesus. A gente tem o Espírito de Cristo. Mas era o mesmo Espírito que habitava em Daniel. O Espírito de Deus. O que sustentava Daniel era esse relacionamento que ele tinha com Deus. A Bíblia diz que ele parava para orar 3 vezes por dia. Aí talvez, se você não estiver cheio do Espírito, você vai encarar isso como uma doutrina radical. Aí você vai colocar esse hábito. Eu tenho que orar 3 vezes, porque Daniel orou 3 vezes por dia, eu tenho que orar 3 vezes. Usou o tem que, você já se lascou. Aí você vai testar. E testa mesmo, para você ver que não funciona. Aí você vai fazer, mano, minha semana foi top, eu orei 3 vezes por dia. Mano, meu mês foi top, eu orei 3 vezes por dia, é isso aí. E o dia que você não orar, como que você vai ficar? Então não use o tem que, não use a regra. O que Jesus ele quer nos ensinar no dia de hoje foi essa palavra que ele derramou no meu coração. É de que o segredo está em receber um espírito excelente. O espírito da fé. O espírito da verdade. O espírito consolador, o espírito professor. O fôlego da vida, o oxigênio da vida. Porque isso vai fazer com que você tenha intimidade com Deus de uma forma livre e não de uma forma blocada. Bruno, fala mais sobre isso. Quando eu comecei a fazer os meus devocionais individuais, em 2018, eu lembro, como era incrível. Continua sendo, mas é diferente de como era no início. E no início, eu deixava na minha agenda, eu adoro usar a agenda, e eu reservava na minha agenda. Das 7 às 9 era fazer devocional. E aí eu ficava de boa no escritório, antes de começar a trabalhar, a gente tinha um escritório aqui no meu prédio. Antes da Bruna entrar no escritório, eu ficava lá de boa, lendo a Bíblia, aprendendo e tal, estudando, ouvindo coisas no YouTube, lendo coisas no Google, escrevendo, rabiscando, conversando com Deus, pedindo revelação, pedindo sabedoria, pedindo resposta, pedindo para que Ele me ensinasse a Bíblia. Só que aí chegou um tempo que Deus falou assim, Bruno, mas é só das 7 às 9 que nós vamos conversar? E eu lembro desse dia, foi incrível. Mas foi bom, e o início foi assim mesmo. A minha agenda era assim, mano, das 7 às 9 eu falo com Deus. E no restante do tempo, eu meio que esquecia Ele. Eu tocava o meu dia, e tocava bem. Mas com o passar do tempo, Deus vai lançando a gente para estar em contato com Ele cada vez mais ao longo do nosso dia, ao ponto de você ser dominado
por esse espírito, ao ponto de você ser dominado por esse rio, ao ponto de você ser dominada como se fosse assim, mano, eu entrei no mar, eu mergulhei profundo. Ninguém mais me vê na superfície, eu tô lá no fundo. E daqui não tem mais como voltar. E aqui eu não tenho controle. Eu não tenho aparelhos humanos para me dar oxigênio. Eu tenho Jesus. E Ele imputa, insere, me enche do espírito que habitava em Daniel. É isso que Ele quer fazer em você e com todos da sua família. Todos. Não vai ficar ninguém de fora em nome de Jesus. Agora há tempo para isso, né, gente? Não empurra, não. Calma, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus. Só que Daniel, ele podia questionar, gente. Ele poderia se revoltar em ter sido tirado da casa dele e ser em um país e ser colocado em outra casa, em outro país. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, nós não gostamos de mudança. Pode falar o que for, a não ser que você estiver cheio do Espírito. Do contrário, o ser humano tem medo de mudança. O quanto isso está dominando a sua vida? Se Deus está dando essa palavra, é porque tem pessoas que precisam ouvir isso. E eu precisava ouvir isso. Porque Deus está fazendo umas mudanças aqui na minha vida. E tem mudanças que a gente não vai entender. Tem momentos da nossa vida, vários momentos, na verdade todo dia, tem coisas que você não tem resposta de Deus. E é o seguinte, é só você lembrar, colocar os seus pensamentos de que você é filho de um Deus que é pai. Tem coisa que o filho não sabe, só o pai. Tem coisa que o filho nunca vai saber. É ou não é? Quem é pai e mãe aqui nessa sala? Tem coisa que a gente não vai. Tá terminando aqui. Tem coisa que não vai. Então qual é a mudança da sua vida? A mudança que está acontecendo na sua vida que você está sendo resistente? Conversa com o Senhor. Talvez você está entendendo que é culpa de alguém ou mesmo sua culpa. Mas na verdade é o próprio Deus que está te lançando para a Babilônia. E isso causa paz. Se você receber essa revelação, isso causa paz e alegria no seu coração, porque você sabe que Deus está contigo. Quando eu estava meditando sobre essa palavra de Daniel, na hora o Espírito Santo me lembrou de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O que é isso na prática? Vamos botar aqui Daniel, antes de botar você e botar eu. Ô Daniel, vem cá. Ó, você está sendo levado para a Babilônia, né? Você não queria ir, né, Daniel? Tava de boa aqui em Jerusalém, né? Tava. Tá indo para aí, né? Um lugar, um ambiente, inclusive, que ninguém era colado na videira. É isso aí. Só que, Daniel, eu tô te chamando para você confiar em mim. De todo o seu coração. E não se apoie na sua mente, no seu próprio entendimento, no seu intelecto. Se você quiser se apoiar nisso, você vai sofrer ou você vai se lascar. Ou você não vai permitir o meu mover aí em cima de você, Daniel. Daniel poderia se revoltar, gente. Daniel poderia se revoltar e sair fugido, ser um fugitivo da Babilônia e ainda carregar a gente. Mas pelo fato de Daniel ter um espírito excelente, ele confiou no Senhor de todo o seu coração. Então confiar no Senhor de todo o seu coração precisa ter em mim e ter em você um desejo de não se apoiar na nossa mente. A fé renova os nossos pensamentos. O Espírito de Deus renova os nossos pensamentos. Mas eu preciso buscar essa renovação diária. Romanos 12:2, um dos versículos mais direcionadores aqui do Cola na Videira. Deixa que Deus transforme a sua mente, seus pensamentos, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Rapaz, eu escrevi ontem, talvez ninguém nem leu a legenda. Mas como é que Deus vai abrir uma porta se antes ela não está fechada? Como é que Deus
vai trazer ensinamentos que ele deseja trazer na Babilônia se ele não mandar Daniel e outros jovens para a Babilônia? Então, irmão, deixa eu te falar, precisa ter situações na nossa vida desconfortáveis mesmo. Mas creia, busque conhecer quem Jesus é, para que você possa confiar nele de todo o coração. Não tem como, ouça isso aqui, vem cá, não tem como você confiar em alguém se você não conhecer alguém, você vai se frustrar, gente. Talvez você tá aí, você não sabe, mano, eu colo na videira todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, mas você não confia no Senhor ainda. Deus quer te ensinar a confiar, então pede para Ele te ensinar a confiar, verbaliza isso. Não se orgulhe de acreditar em Deus. A Bíblia diz isso. Se orgulhe em me conhecer. Ô Jeremias, vem cá, Jeremias, escreve uma parada lá pra galera da live, lá em 2021. Escreve aí, Jeremias, é que eu já tô lá. Ô Jeremias, eu já tô lá. Jeremias nem sabia, mas Deus já sabia que nós estaríamos aqui, gente. Você que tá no YouTube. Lá em Jeremias, Deus escreveu, mandou Jeremias escrever um profeta. O seguinte: não se orgulhe na sua riqueza, na sua força, na sua sabedoria. Se alguém nesta live quiser se gloriar, que se glorie em me conhecer. Por que Deus falou isso? Porque quando você conhece, você confia. Agora, não é McDonald's, não é dia do McLanche Feliz, como meu amigo toca lá, o Ricardinho, o dia do McLanche Feliz. Um dia de intensidade, é como se fosse todo dia McLanche Feliz. Todo dia. Porque esse Deus é invisível. Porque esse Deus, Ele quer que a gente se relacione com Ele todo dia. Ele sempre quis. Você tem que, mano, você tem que escrever isso pra você não esquecer. Desde Gênesis, Deus só quer fazer o nosso dia acontecer com a gente. Junto. E se eu não vou junto, eu me frustro. Eu me revolto, eu fico triste. Eu não vivo contente, eu não vivo satisfeito. Mano, eu tenho aprendido muito com o apóstolo Paulo. Com o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Que conclui, vocês vão saber em breve, no devocional presencial provavelmente. Já vou lançar uma semente. De que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um dos versículos mais lindos da Bíblia. Eu aprendi a viver contente, o apóstolo Paulo escreveu isso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E Daniel também viveu contente em toda e qualquer situação, satisfeito. Não anulando as emoções humanas, mas contente, certo de que eu confio aqui, ó, no Senhor de todo o meu coração. E eu não me apoio na minha mente, no que eu acho, em como deveria ser. Eu não me apoio nas dúvidas. Eu não me apoio nas possibilidades que eu acho que Deus vai fazer. Eu não me apoio nisso. Mas para isso você precisa decidir que você não quer se apoiar nisso. E quem vai te nutrir, você não vai ficar solto. Que às vezes a gente não solta essas coisas porque a gente acha que vai ficar, então eu vou ficar como? Ao Léo? Não. Deus quer te preencher do espírito excelente que a gente leu aqui e que Daniel era cheio. E eu não sei se você percebeu, mas Daniel, ao ser lançado para a Babilônia, onde ele e outros jovens que foram capturados, presos, irmão, não tinham liberdade. Eles iam ser treinados e foram treinados por 3 anos para servir o rei depois. Eles tinham todo um plano de carreira na Babilônia, irmão. Aí existia a maior parte do grupo das pessoas que olhava para Daniel e via nele boa aparência, sabedoria, versado em conhecimento, no conhecimento, competente, via habilidades em Daniel. O rei viu isso, chegou a ver isso, e por isso ele se destacava em relação a todos os outros pares, governantes, presidentes. Muitos olhavam isso, a aparência, mas Deus olha o quê? O coração. E a Bíblia diz o quê? Que Daniel
era cheio, ele só se destacava, como a gente leu aqui. Daniel aqui, ó. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais, porque nele havia um espírito excelente. Você quer se... Aí me perguntam às vezes direto, como é que eu uso a fé no trabalho? Carregando o espírito excelente. Se enchendo desse espírito todo dia. Porque esse espírito, ao final do dia, é como uma gasolina, é um tanque por dia, irmão. É como um azeite mesmo num jarro. No final do dia, eu não sei você, mas eu já estou vazio. Quando eu acordo, eu estou vazio. Eu preciso me encher. Eu preciso encher o meu tanque. Por isso que a gente está aqui 591 dias. Presta atenção. Gente, tem 70 pessoas. Tem 70 pessoas nesta live. Que na verdade, pela fé, é 280. Porque no mínimo 4 pessoas vão ser impactadas pelo que você está recebendo aqui. Por exemplo, peço orações pela minha prima Nicole. Ok, nós vamos orar. Mas o que você já está recebendo aqui, Camila, não sei o quanto você tem essa consciência, mas o que você recebe aqui transborda na Nicole. Porque o que nós recebemos aqui é o Espírito de Deus. Nós desejamos isso. Jesus, ele disse, quem está em contato com as palavras que eu falei e que continuo falando, recebe Espírito, recebe vida do Criador. Então, para que Daniel se destacasse, ele precisava se encher todo dia e usar essa gasolina como um carro. E muitas vezes a gente, puta que top, né, meu, andar de tanque cheio, andei top, gastei, que gasolina top essa, né? Aí no dia seguinte você vai encher gasolina em outros lugares. Gasolina aditivada, gasolina não sei o que lá. E se você tá achando que eu tô falando de gasolina, eu acho que você tá surdo ou surda. Mas fica tranquilo, porque aquele que faz o efatá pode fazer agora, em nome de Jesus. Jesus não deixa ninguém de fora de receber essa palavra na essência, meu Pai. Na essência, meu Pai. Na essência, meu Pai. Efatá nesta sala. Que os ouvidos se abram, que os olhos enxerguem. A maioria das pessoas achava que Daniel era bem sucedido, porque ele tinha boa aparência, sabedoria, entendimento, conhecimento, postura, educação. Ele tinha tudo isso. Mas a Bíblia diz, Deus fala, que ele só se destacava porque ele carregava um espírito excelente. Quando você carrega um espírito excelente, o espírito excelente, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Essa boa aparência, essa educação, essa educação, esse conhecimento, essa sabedoria é consequência. Só que você pode avaliar assim, não, mas, ô Bruno, mas eu tô aqui e eu tô passando por uma treta. Tá acontecendo um monte de coisa, as portas se fecharam. Então eu não tenho o espírito excelente. Tem sim. É que ainda você não encheu até o talo. Você não mandou encher a gasolina até passar do... Como é que fala? Eu não entendo nada dessas coisas, mas tem um tanque, não tem? Você vai... Enche o tanque aí! Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí o frentista vai falar pra você, até onde? Até o limite? Você tem que falar assim, não, transborda. Passa do tique. Passa mais um pouco do tique. Transborda. E aí você vai ver que Daniel, ele não queria sair da onde ele estava. Não queria, mas foi raptado, capturado. E neste lugar que ele foi, o segredo era estar cheio desse espírito, ele se destacou. E se destacou tanto como a gente leu aqui, que então os outros presidentes e os sátrapas, os governos, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração
do reino para poderem acusar Daniel. Aí ele começou a sofrer outras dificuldades. Quando é que vocês vão entender, pelo amor de Deus, e eu sei que é só o Espírito Santo para abrir seus olhinhos e abrir seus ouvidos. Jesus curou um cego e ninguém acreditou. Teve gente que sabia que aquele cego era de nascença, conheceu a vida toda, passou a vida toda olhando para aquele cego que era de nascença. Jesus curou e teve gente que não acreditou. Então talvez você está ouvindo essa palavra aqui e você não está conseguindo capturar. Mas o que resta é a misericórdia do Senhor e um pedido meu e de muitos dessa sala, de que o efatá seja realizado por Jesus em você aí mesmo. Você sabe com quem que eu estou falando. Daniel teve outras dificuldades. Você imagina, você é um estrangeiro e já tinha uma galera da casa que começou o quê? A procurar pretexto para acusar Daniel. Daniel não falava mal dessas pessoas. Daniel não xingava essas pessoas. Daniel não bateu de frente com essas pessoas. Daniel não ficou de fofoquinha. Daniel não gastou energia, ATP, para ficar falando, ai, será que vão me derrubar? Será que não vão me derrubar? Ei, se Deus está trazendo essa palavra é porque tem gente nessa sala que está vivendo esse contexto no trabalho. Ô Bruno, mas Deus te falou? Não, e nem quero que ele fale assim comigo, ele sabe. Só para você ficar chocado aí. Eu quero aprender a confiar de que se ele deu esta palavra, é porque essa palavra se aplica na vida de todos dessa sala, inclusive na minha, ou começando pela minha, porque começou comigo aqui de manhã. Você entrou depois. Eu entrei aqui depois com vocês. Eu só entro aqui depois que eu faço o meu devocional. Senão eu entro vazio aqui, irmão. Tanque vazio, não roda o carro. Funde o motor, lasca tudo. Então ouça isso. Daniel não entrou, não se movia pelo que acontecia no externo. Daniel sabia de que o destaque dele era pelo espírito que ele carregava. Daniel não servia o rei da Babilônia. Daniel servia a Deus. A história de Daniel é maravilhosa, é incrível. Se eu fosse você, eu lia a história, eu li esse livro de Daniel hoje, ou amanhã no feriado, se você estiver trabalhando. Tem vários detalhes. Daniel não quis comer toda a comida do rei, que o rei queria servir para eles. Daniel se posicionava, mas ele se posicionava com humildade. Mas mesmo assim, ele passou por outras dificuldades. E aqui a gente caminha para o fim. Daniel passou a ter outras dificuldades, os ataques. E foi tão ataque que fizeram uma, como é que chama? Conspiração, né? Fizeram uma conspiração para convencer o rei a lançar Daniel na cova dos leões. Aí, vamos dar uma pausa aqui. Bruna de Guanambi, Dani Nakamura, Lu Garrido, Camila, Erilândia. Um beijo no coração de vocês. Então Daniel foi lançado para uma outra dificuldade. Que foi o quê? Uma dificuldade muito maior do que a minha e a sua juntas, elevado à potência que não existe. Ele foi lançado na cova dos leões. Fizeram um complô, uma conspiração contra Daniel. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver cheio do azeite, cheio do espírito, podem fazer complô para você. Tanto faz. Deus vai usar. Deus está vendo. Deus vai entrar. Agora, o que você não pode fazer é se encher da carne. O que é, por exemplo, mano, Deus está queimando isso daí. Você tá lá no trabalho, aí você sabe que estão querendo te derrubar. E daí? E daí? Você tá em Jerusalém e aí Babilônia, o rei da Babilônia sitiou, juntou. Você acha que eles não falavam entre eles? Ai meu Deus, e se eles invadirem aqui e capturar a gente? Eu creio que Daniel falou assim, e daí? Se nós formos capturados,
É porque Deus quer que seja assim. E se Ele quer, Ele tem plano. E se Ele tem plano, Ele vai entrar no momento certo e vai arregaçar. Arregaçar do quê, gente? De amor, de ensinamento, de princípio, de transformação. Essa história de Daniel transborda até hoje. Por exemplo, mal eu e Bruna sabia que a restauração que Deus, o Cristo ressurreto, Jesus Cristo, tem nome, hein? Jesus Cristo, o Cristo. A restauração que Ele fez no meu casamento transborda na vida de outros casamentos. Só que quando a gente estava passando pelo vale da sombra da morte, a gente tinha só a fé. Na nossa vista não tinha restauração. Mas a gente não perdeu a fé. Mas não tem a ver com a gente. Tem a ver com uma decisão diária de encher o tanque. Quem decide encher o tanque todos os dias neste mês de novembro? Vai encher tanto o tanque, até o talo, transborda o tanque, irmão. Que você vai entrar no mês de dezembro, já vamos olhar para dezembro, e você vai falar assim, tanto faz que é dezembro, tanto faz. Tanto faz. Porque o segredo é encher o tanque. Passou um ano que eu nem vi. Eu falava isso toda hora. Toda hora antes de colar na videira eu falava nisso. Na verdade, até nascer de novo eu falava isso. Meu Deus, já estamos no Natal. Ai, agora no novo. Aí começa a confusão entre as famílias. Vai ser Natal onde? Na sua casa ou na minha? Ih, acho que nossa tia devia fazer na casa dela. Quer que faça na nossa, vê se pode. Não é possível que tenha alguém aqui que vai entrar nesse marasmo. Não é possível. Isso não é lição de moral, gente. Isso é Espírito de Deus. Daniel não estava preocupado com essas coisas, com essas picuinhas. Daniel queria encher o tanque. E a Bíblia diz que Daniel, 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Era um estilo de vida dele, era um hábito dele, era um desejo dele. E se você não está entendendo o que está acontecendo, você está achando que você tem que orar 3 vezes ao dia de joelhos. Você tem que. Se você entrar no tribunal de tem que, você está lascado. Lascado. Mas você, claro que é evidente que você pode orar 1, 2, 3, 4, 5, 10, quantas vezes for. Tá passando por um perrengue no trabalho? Fala que você vai no banheiro. Pera aí, eu vou no banheiro rapidinho fazer um xixi. Vai orar lá no banheiro sentado na privada. Você pode fazer isso. Tem uns que dormem, né? Na privada. Bruno, deixa os caras. É isso aí. Mas tem uns que oram na privada. Pode ser você. Então, não sei o que fazer no trabalho. Sabe por que você não sabe o que fazer no trabalho? Porque Deus está te convidando. Para depender dele, para receber dele. Para aí sim ter a sabedoria, o escape que você precisa nesse projeto, nesta área, nessa mudança de carreira. É isso aí. Para de olhar para a vida dos outros e de falar assim, mas o outro conseguiu, o outro se destacou. Problema do outro. E comece a botar um sorriso nessa sua cara, porque é em cima dessa sua dificuldade que o Nazareno vai entrar. Não despreze o que o Nazareno fez na cruz. Conheça o poder da cruz, conheça a mensagem da cruz. Entende isso ou não? É? Vai já lançar na cova dos leões? Puta merda. Vai doer. Vai ser pesado. Mas o Deus de Israel, o Deus vivo, vocês todos, nós dessa sala somos Israel. Ele vai entrar com a gente na cova dos leões. Daniel olhava para frente, viu uma pedra do tamanho de um Boeing. Impossível dele arrancar aquela pedra. E quando ele olhava para trás, ele via leões, plural, rugindo para trucidar ele, comer ele, acabar com ele. Mas Daniel permaneceu firme. Daniel, como escreveu Salomão, confiou no Senhor de todo o seu coração e não se apoiou na inteligência dele. Se ele se apoiasse no entendimento dele, ele ia falar assim, eu fiz alguma coisa de errado e Deus esqueceu de mim. Me lançou na cova dos leões. Poxa, ele já tinha sido raptado, coisa que eles não queriam, né? Você imagina essa situação. Alguém chegar aqui,
um país chegar na sua casa e falar assim, ó, perdeu, vocês vão para outro país agora. Pensa nisso. É que às vezes o nosso egoísmo atrapalha a nossa leitura bíblica. O egoísmo atrapalha a nossa leitura bíblica. O que é o egoísmo? Não é o que você está pensando. O egoísmo é você ficar olhando só para você. O egoísmo era o Bruno, de 2016 a 2018, eu só queria saber de pedir. Eu ia na igreja para pedir, para falar de mim, para orar por mim. Não tem nenhum problema, quem é livre, ora mesmo. Eu acho que os caras falam, olha lá vem ele de novo, vamos orar por ele de novo, mas já vai virar essa chave da fé. Já ele vai ser batizado, já ele vai ver que o segredo está em vir aqui e adorar o Senhor. Eu não ia adorar o Senhor não, gente, eu ia só para falar de mim, eu era egoísta. E o egoísmo é fruto da carne, não do espírito. O egoísmo não permite o tanque ser cheio. Mas se você decidir encher o tanque, mesmo com egoísmo, ser sincero na sua oração, é verdade. Eu reconheço, estou sendo egoísta. Me enche do seu espírito, Senhor. Aí o espírito vence o egoísmo. Mas precisa ter uma oração sincera, sem medo. Deus não vai te dar tapa na cara, Ele já sabe. Deus não perde tempo, irmão. Deus não é burro. Deus é Deus, filho. Eu creio que Deus está falando muito forte na área profissional de muita gente dessa sala. Eu creio. E de novo, Ele não falou comigo. Uou. A única coisa que você precisa fazer antes de entrar no seu trabalho é encher o tanque. Até o talo. Mas isso não elimina de você ser jogada na cova dos leões. Daniel poderia se apoiar no entendimento dele e falar assim, puta, eu me desviei, eu errei, eu fiz alguma coisa de errado, lascou, Deus me condenou, me lançou na cova dos leões, deixou o rei da Babilônia, Dário, me lançar na cova dos leões. Daniel pensou assim? E olha só, é tão forte isso. Quem quer receber mais? Quem quer receber mais? Vocês estão aí no YouTube. Você quer receber mais? Porque tem um fim dessa história depois da cova dos leões. Daniel passou um dia, que deve ter durado uma eternidade. Um dia de muito sofrimento. Como o apóstolo diz, o Paulo, que era um assassino, que era um destrambelhado, que respirava ameaça, respirava raiva, respirava morte. Esse aí, que escreveu mais livro na Bíblia do que todos nós, do que todos os que andaram com Jesus no Novo Testamento. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Alegria na batalha. Alegria na batalha não se condiciona na batalha. É a alegria de estar certo de que Jesus está comigo na cova dos leões. Eu tenho vivido isso na pele, irmão. Há 2 anos eu falo com isso aqui com toda a autoridade do nome de Jesus. E no devocional presencial muitos vão saber lá. Eu falo isso aqui com toda a autoridade do nome de Jesus. Funciona essa fé, pode confiar. Tá na cova dos leões? Pois é, eu tô aí com você. E Cristo tá com nós. E isso faz com que a gente não tenha atitudes desalinhadas com Cristo. Isso faz com que você não dê passos em cima do óbvio. Qual era o óbvio? No caso aqui de Daniel. Era ele não continuar... Por que ele foi lançado na cova dos leões? Só pra você saber. Os caras fizeram um montinho, né? Contra ele. Coisa de... Tanto faz. Tá. Fizeram um montinho. Dá. Legal. Porque ele orava 3 vezes ao dia, aí eles convenceram o rei de falar assim, olha, escreve um decreto, rei. Todo mundo que adora outro Deus que não seja você mesmo aqui na Babilônia, tem que ser lançado na cova dos leões, né, ô Dário? Pô, você tá chegando agora aí, você é o presidente da empresa, olha os funcionários querendo... aí se o presidente não for esperto, se o presidente não for cheio do azeite, ele toma atitudes que ele não gostaria de tomar. Levaram pra ele a ideia.
Olha, quem adorar outro Deus aqui na Babilônia tem que ser lançado na cova dos leões, né? Mal ele sabia que o melhor funcionário dele adorava o Senhor. Que não era ele mesmo, era o Senhor de Israel. Era Jesus, velho. Bota Jesus aí, por que tu tira? Senhor com S maiúsculo é o Cristo ressurreto, irmão. Ele é o meu Senhor hoje, mas durante muito tempo foi a prostituição, foi a traição, foi a mentira, o dinheiro, chamado mamon. Esse era o meu Senhor. Qual é o seu Senhor? Na prática, no dia a dia. Aonde está a sua expectativa? Aonde você projeta a sua paz, a sua expectativa? Não pode ser da boca para fora. Não pode entrar na live e falar assim, eu projeto em Jesus Cristo. Tá bom. E às 3 horas da tarde não tá projetando nele, tá projetando em mamon. Tá projetando na pornografia, tá projetando na prostituição. Não pode, mas você não é condenado por isso, mas você precisa reconhecer. É verdade. É verdade. Como eu fico feliz, mano, quando a pessoa vem e fala assim, Bruno, eu sou um jumento desgovernado. Bruno, é verdade, eu uso pornografia demais, mas eu quero sair dessa situação. Mas eu reconheço que eu preciso de algo maior e eu reconheço que eu tô zoado. Isso aí. E a pessoa já recebe um sorriso meu. Sabe por quê? Porque agora é a hora de Deus entrar. Aí na cova dos leões. Aí você precisa depender dele. Você precisa saber que você tá na cova. Se você não sabe que você tá na cova, vai morrer. Você percebe que Deus tá falando com você ou não? Fizeram um montinho. Falaram, fizeram o decreto. Aí pegaram, então, o cara que, o seu melhor funcionário, Daniel, esse jovem, esse estrangeiro, que nem deveria ter direito a nada aqui na Babilônia, e seus funcionários. Então, esse aí. Vai ter que lançar ele na cova dos leões agora, né, rei? E o rei teve que fazer, porque senão ele ia voltar atrás na palavra dele. Mal ele sabia que o segredo é reconhecer. Tá bom, eu errei. Eu errei em ter feito esse decreto. Não vou lançar o meu melhor funcionário na cova dos leões. Mas como tinha muito orgulho, muita vaidade, não, então é verdade, então eu tenho que cumprir. Mesmo não querendo, vou ter que cumprir. Vou ter que fazer essa cagada. Tanto é que ele ficou desesperado. Quando chegou no dia seguinte, o rei, com uma voz triste, recebe agora aí, em nome de Jesus, e a gente vai terminar aqui. No dia seguinte, ao aproximar da cova, o rei chamou Daniel com voz triste. Versículo 20, tá? O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. O rei chorando, já reconhecendo que ele é servo do Deus vivo. Oh, glória! Será que seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Interrogação. Daniel respondeu, abriu a boca. Agora, qual é a resposta de Daniel? Segura aí para te deixar curioso. Qual é a resposta de Daniel? A resposta de Daniel, se fosse no entendimento de Daniel, se fosse na carne, se fosse vazio de espírito, ou seja, vazio no tanque, seria assim, tô aqui e o meu Deus vai te matar. Aqui, a sofrência, tô vivo. O meu Deus vai passar a VAP em você, hein? Quantas pessoas, meu irmão, que dizem colado na videira e acham que Deus vai passar a VAP. Deixa Deus fazer o que Ele quiser, irmão. Mas não julga o que Ele vai fazer. Deus vai matar meus inimigos. Deus vai matar meu chefe. Que isso? Deus pode fazer o seu chefe, seu líder, ser transformado como Ele fez com Paulo, que mandava prender e matar a gente. Torturar. Deus quer pegar os mais improváveis. Fique sabendo disso. Daniel não julgou o rei. Daniel não apontou dedo ainda na cova. Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. Mano, não é possível. Vocês estão ouvindo aqui? Eu quero 3 checked aqui. Eu quero 3 checked aqui para eu saber que tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, dando estrela, entendendo o que Deus está fazendo nessa live.
O que o NASA, não a Tesla, não a NASA, o Nazareno, o que o Nazareno está fazendo? Quem está entendendo, manda 3 checked aqui, eu preciso ver. 3 checked. Felazarra, checked. Thaís Ramos, checked. Tati Garcia, Nutri, checked. Um beijo no seu coração. Lumayuma, checked. A primeira resposta, quando você é cheio do azeite, quando você está cheio do tanque, quando o seu tanque está cheio, você não acusa. Então, se eu percebo que eu estou acusando alguém, eu estou vazio. E essa autoanálise é minha. Essa autoanálise é sua. Quem é que você está julgando da sua família? Quem é que você está falando assim, eu acho que deveria fazer de outro jeito. Eu acho que o Natal vai ser em outro lugar. Tem família que já está tendo treta do Natal. Que é isso? Não é possível. Mano, essa é a nossa geração. O Daniel já morreu, o apóstolo Paulo já morreu. Agora é a gente que quer. Jesus quer usar você. Jesus quer me usar. Ai, Bruno, mas quer dizer então que você é perfeito? Aí, você não está cheio do azeite. Se essa pergunta existe. É lógico que não sou. Mas eu não coloco 1 centímetro de foco nas falhas. Coloco o desejo de se encher de gasolina, irmão. Premium, top. Não entendo nada de gasolina. Mas eu venho aprendendo o que é ser cheio do Espírito. Porque eu desejo viver o que esses caras viveram. E se você deseja viver o que esses caras viveram, saiba que vai ter momentos da sua vida que você vai ser lançada na cova dos leões. Tá preparado ou não? Não tô, claro que não, deixa ele te preparar. Mas você deseja? Desejo, então bora. A primeira frase de Daniel: que o rei viva eternamente. Mano, Jesus expresso aqui, velho. A Bíblia diz uns versículos mais lindos, mais lindos, mais lindos. Hoje eu não sei se é feriado ou não. Eu vou trabalhar um pouquinho, não vou trabalhar 8 horas não, mas eu acho que a gente vai trabalhar um pouco aqui. Mas veja, recebe aí. Lá em Filipenses, um dos versículos mais lindos. Deus tem falado muito com a minha esposa em cima de Filipenses. Ô Daniel, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Para quê, Bruno? Porque ele é talibã, ele é herói, ele é o Salvador, Redentor, Príncipe da Paz, que te ama, mesmo se você não ama ele. Ele te ama e não desiste de você. Aqui no Cola na Videira é promessa dele. Todo mundo que colar, todo mundo que clicar em seguir, ninguém vai tirar essa minha fé. Eu creio que em algum momento de Deus, no tempo de Deus, essa pessoa vai olhar pro Nazareno e vai falar assim: agora eu sei quem tu és. Como eu já vi com os meus olhos. Ô Bruno, no início da pandemia, as lives lá que você fazia, eu achava que você tava retardado. Ô Bruno, eu vim até aqui, amigos meus, eu vim até aqui pra te falar que agora eu entendo, mas antes eu não entendia. Glória a Deus. Sabe por quê? Precisa ter antes e depois. Precisa ter as is, should be. Precisa ter caos, precisa ter treva para entrar a luz, irmão. Mas vai ter um dia que vai ser só luz. Quem entrar no embarque. É só luz na Nova Jerusalém. Não tem fome, não tem pranto, não tem cova dos leões. Você imagina você viver de uma maneira extraordinária, irmão. O extraordinário é lá, mas a gente pode experimentar aqui um pouco de lá. Está escrito na oração do Pai Nosso, por exemplo. Vivam na terra como no céu. Como é que eu vou viver na terra como no céu se eu não conheço o céu? Como é que eu vou confiar nesse Nazareno se eu não conheço quem ele é? Como é que eu vou deixar de me apoiar no meu entendimento e me apoiar no Nazareno?
Se você não conhecer ele, você não consegue tirar os seus pensamentos de apoio. Porque na sua cabeça inconsciente, você vai o quê? Vou ficar solto. Vou me apoiar em quê? Em nada. Não, Jesus está te chamando até aqui para te falar, apoia em mim, vem, vem, vem. Apoia em mim. A situação tá difícil aí, não tá, filha? Ô filho, tá difícil aí, não tá? Tá, legal. Você tá na cova? Tá. Então, mas Jesus está te dizendo, eu tô aí com você. Eu tenho um plano sobre isso daí. Você só precisa se encher de mim. Vem em mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Vem, Daniel. Vem. Vem, Bruno. Vem, Bruna. Vem, Betina. Vem todos da live. Vem. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Solta as armas. Solta o eu acho. Solta o deveria ser. Solta a tenho dúvidas. Solta. E vem conhecer o Nazareno. Ô Bruno, mas como eu conheço o Nazareno? Ai, que radical. Ai. Você chama de radical, fanatismo. Nós chamamos de reconhecimento. Sou criatura, filho, amado de um Deus que é Pai e que ama andar comigo. E eu amo andar com Ele. E Ele me ama mais ainda. E somente Ele pode me livrar da cova dos leões. E aí quando você se enche, Daniel, que o Rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum. Quem fecha a boca dos leões é Deus, não é você. Talvez você esteja tentando fechar a boca dos leões. Tá tentando lutar na força do seu braço. Ah, é verdade, e agora? Oxi! Fala para Deus. Eu quero viver o que Daniel viveu. Eu quero ver o Senhor fechando a boca dos leões. Eu espero no Senhor. Eu não me apoio no meu entendimento. Eu quero aprender a confiar. Ei, mude suas orações, pede para Jesus. Jesus, me ensina a confiar em você. Jesus, deixa eu viver uma experiência de fé hoje. Deixa eu viver uma experiência de fé essa semana que vai fazer com que eu nunca se esqueça de que você está comigo na cova dos leões. Mas que também está comigo quando eu estou em Jerusalém. Mas que também está comigo quando eu estou servindo um rei aqui na Babilônia. Quando eu estou me destacando entre os outros funcionários. Jesus, não me deixe esquecer de você. Você percebe que é diferente as orações? Demorou muito tempo para eu aprender. 32 anos. Mas para Deus foi no tempo certo. Mas se nós estamos falando sobre isso, talvez você esteja passando por isso. Solta. Tenha uma conversa diferente ao desligar esse devocional com Deus. Vai ser incrível. E aí? Daniel termina. Porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Recebe aqui, ó. Recebe aqui, ó. Daniel não atacou o rei. Ele primeiro falou que o rei vive eternamente. Ou seja, Daniel sabe que existe a eternidade. Só que é cheio do azeite. Sabe, confia e vive a eternidade. Por isso que não é dominado pela ansiedade. Então deseje conhecer a eternidade. E a sua ansiedade, ó. E aí você pode colocar assim. A preocupação é um acesso para a ansiedade. Mas os ensinamentos de Jesus é um acesso para a eternidade. E a eternidade, você ver, crer, viver, faz com que você não seja dominado pela ansiedade, ponto final. Isso é o que diz a palavra. É isso que eu testo e funciona. Precisa testar aí. Você precisa testar. Vai ficar olhando pra mim, ai que legal, né? O cara testa lá, pô, roda o software legal, né? Aí, precisa rodar aí. Por isso que nós estamos aqui. Senão não precisava estar aqui. Acho que é pra me aparecer, é? Misericórdia. Vai cair, hein, Bruno? Que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o meu... Então assim, ó, quem resolveu? Foi o meu Deus que resolveu. O Deus que o próprio o rei falou, né? Ô Daniel,
servo do Deus vivo. O servo do Deus vivo. Você tá aí? Lógico, filho. Deus ainda não terminou o que ele precisa fazer. Esse Daniel também falou, olha, quem me julga é ele, não é você. Mas ele não fala com essas palavras. Olha o que ele fala. Por que Deus me livrou? Por que Deus fechou a boca dos leões? Porque fui considerado inocente diante dele. Ele me considerou inocente. Eu dependo dele. Ainda que o seu time está querendo me derrubar, ainda que você, rei, quis me lançar na cova dos leões, eu não dependo de vocês. Mas eu sirvo vocês e desejo que vocês vivam eternamente. Você percebe que não é uma arrogância? E tem gente com arrogância de fé, hein? Cuidado. Porque Jesus ele disse, ide para fora. Tem ovelhas perdidas ainda, não se fecha em nenhum sistema. Não adianta nada, irmão, a gente se fechar aqui na live se eu não estiver alcançando pessoas lá fora. Aliás, aqui é lá fora, né? Porque a internet é fora. Quem tá entendendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não dá uma lapada, ele não ataca. Presta atenção, a fé não é ataque, a fé é defesa. A fé, a Bíblia diz, é escudo. A Bíblia é uma espada, mas não é uma espada de ataque. Tem gente que acha, né? Um dia eu andei, né? Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, né? Aí a primeira vez o cara falou assim pra mim, quando eu andei na rua a primeira vez, tava com a Bíblia na mão, atravessei a rua, aí de repente o cara falou assim, ei, tá com a espada, né? O porteiro do meu prédio. Espada? É, a Bíblia. Só que se você não entender todo o contexto, você vai achar que isso aqui é um ataque. Se isso aqui fosse um ataque, o próprio Daniel iria lá e iria matar os leões. Não é ataque. É uma espada que vem aqui, ó. Não é uma espada que eu ataco a Elaine, a Verônica. Não é lição de moral. Não é assim, ó, vocês têm que fazer tal coisa. Se fosse assim, a gente não estaria aqui 592 dias. Com certeza, né, gente? A espada é aqui. Uma espada que separa alma de espírito. Você precisa entender isso. Todo ser humano é corpo, alma e espírito. E o espírito que habita em você, qual é? O espírito que habitava no rei Dário era um, diferente do espírito que habitava em Daniel. Existem vários espíritos por aí. Mas nós falamos do Espírito Santo. E a Bíblia é uma espada, mas que corta eu, que muda eu, e muda tanto que transborda para você. Então não é ataque, é corte aqui. Evangelho, contraponto, evangelho, transformação pessoal. Transformação tão forte que é nascer de novo, sem voltar para a vida intrauterina. Nasce de novo agora em nome de Jesus. Ainda que seus olhos não vejam, mas ele já vê. É forte, irmão. E é o escudo, Daniel não atacou. Daniel falou, quem me julga é Deus. Então, para fechar, eu quero te dizer uma coisa. Anota. Joãozinho escreveu isso. Joãozinho, mano. João andou com Jesus. Jesus é o nosso advogado. E um advogado que já ganhou todas as causas. Porque ele disse, tá aqui, ó. Vocês passam por aflições. João 16:33, né? Vocês passam por aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Daniel teve coragem. Mas só tinha coragem porque ele era cheio do azeite, da gasolina. Você fica aí preocupado com a gasolina que tá cara? Claro. Mas se isso dominar a sua vida, você vai ficar ansioso. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar, não é? Eu sei. Tá pesado, não tá? Até o carro vendi. Mas não é isso que domina a gente. O que domina a gente é buscar essa gasolina aqui, ó. Aí, esta gasolina é um espírito excelente que habitava em Daniel, que faz você prosperar.
no tempo de Deus. Mas também te faz ser lançado na cova dos leões. Mas também te faz ser raptado. É isso que o apóstolo Paulo disse. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu venho testando isso na minha vida. Precisa testar aí. Que às vezes é isso que precisa. Não resolve essa situação. Não é que não resolve. É porque Deus quer que você esteja contente na cova dos leões. E certa de que Ele vai te tirar daí. Que Ele não é sanguinário. Ele não é masoquista. Vocês entenderam? Deus falou com você? Sim ou não? 0 ou 1? Se falou, o que você vai fazer de diferente? Se falou, o que você vai fazer de diferente? Esse evangelho, essa boa notícia, essa mensagem de Cristo faz a gente crer de forma inabalável de que Ele já venceu. Ele é o meu advogado e Ele já venceu a causa. Todas. As que estão vindo, as que já passaram, as que eu tô passando e as que eu vou passar que eu nem sei qual é. Ele é meu advogado. Então na hora que surgir a treta, não projeta em ninguém a culpa, não projeta em ninguém a solução, projeta no advogado da vida, Jesus Cristo. Projeta nele. Coloca ele no altar. E não seu marido, e não sua esposa, não seus filhos, não seu trabalho, não seu dinheiro. Não faça que nem o jumento. A Bíblia diz: ei, vocês desta live são mais do que vencedores. Ô Daniel, neste momento aí, nesta noite, nessa escuridão, escutando um leão rugindo, vai saber, a Bíblia não diz, talvez Deus permitiu o leão vir até aqui, ó, e dar uma cheirada em Daniel. Imagina essa situação, irmão. Um dia eu vivi isso com 2 cachorros Doberman, meu irmão, na minha frente. Tava com tanto medo que eu agachei assim, ó. Eu falei assim, morri. Isso é outro dia eu conto. Eu, Anderson, eu e os canela seca. Tinha 3 canelas secas comigo. Canela seca é os caras que correm pra caramba. Eu sempre corri duro. Isso era um esforço muito grande pra mim correr. Quase morri. Mas Deus não deixou. Imagina Daniel. Aí ele tinha que estar ali, ó. Eu sou mais do que vencedor. Ainda que eu morra, eu vivo eternamente. Se eu viver, se eu tô vivo ainda com esse leão rugindo em mim, eu vivo como Cristo viveu. E se eu morrer, é lucro. Tá escrito na Bíblia, irmão. Você crê nisso? Você tem medo da morte? Precisa resolver esse medo aí. Desculpa te falar. Eu não queria nem dizer isso, nem sei porque que Deus me escolheu. Mas Jesus, ele não fala de morte, ele fala de vida eterna. Quem crê, quem entrar no embarque com ele é o acesso, é vida eterna, irmão. Obviamente que se alguém morre do meu lado, a gente fica triste, a gente vive o luto, tem muita gente que não vive o luto. Isso causa um problema emocional gigante. Mas a gente precisa continuar apoiado nesta palavra. Nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Ou seja, nós não entramos em performance. Nós não entramos em vitória e derrota. Nós somos mais do que vencedores e mais do que derrota. Mais. E este mais não transforma nem eu e nem você em arrogante. Mas, por exemplo, o rei Saul se tornou arrogante. Mas só se tornou arrogante porque parou de encher o tanque. A própria Bíblia diz, Saul perdeu o espírito. Por quê? Porque não quis encher o tanque. Por quê? Porque entrou na zona de conforto. Por quê? Porque deu poder para ele. Por quê? Porque deu estrutura. Mas a gente pode sim ter estrutura, ter recursos, viver momentos de... O próprio Deus quer que a gente viva em momentos de pastos verdejantes. Mas o segredo não está no pasto, está no espírito. E a única coisa que a gente quer fazer aqui no Corona Videira e que Deus permite até hoje, 592 dias, é passar esse espírito da fé para vocês.
É aprender junto, porque quando eu entro com vocês, eu entrei antes e eu me encho antes e eu tô junto andando com vocês. Ou seja, a gente está construindo uma família aqui juntos. Amém, gente? Gente, olha só, você recebeu de Deus aí? Não vai ter encontro hoje da família JC, tá? Hoje eu tenho um compromisso com a Bruna, eu não vou conseguir entrar com vocês. A gente pode fazer da mesma forma na quarta-feira, igual foi no outro feriado. A gente faz na quarta-feira, eu vou ficar com a Bruna e com a Betina hoje. Na quarta-feira a gente pode fazer, ao invés de fazer o encontro com os homens, a gente faz o encontro da família. E na sexta-feira tem o encontro Mulheres de Fé. Que, aliás, se há alguma mulher nessa sala que não entrou nesse grupo de apoio, mano, é um grupo de apoio. É tipo um pós-venda, irmão. Tem a venda. Aí tem o pós-venda. Tem você despertar pro evangelho. Tem você, puta, eu quero colar na videira. Essa é a venda, vamos dizer. Entenda isso, viu, gente? Misericórdia. Meu Deus, que me proteja. Mas depois que você colou na videira, você precisa o quê? Continuar caminhando. O devocional, a live é diária. Essa é uma forma. Mas você pode se encher mais nos grupos de apoio. Tem Homens de Fé toda quarta à noite no Zoom e Mulheres de Fé toda quarta à noite no Zoom. E toda segunda, que no caso essa semana não vai ter, mas vai ter na quarta. Eu vou avisar lá no grupo. Família JC, toda a família junto. Aprendendo com Jesus, se enchendo do tanque, se enchendo da palavra. Compartilhando testemunho, compartilhando dificuldade. Um ajudando o outro. E nesta sexta-feira, eu vou até postar aqui nos stories, as Mulheres de Fé vão começar a estudar Salmos. Só que a Rafa, junto com as mulheres lá, fizeram um mapeamento de alguns salmos, em cima de alguns assuntos que a gente tem dificuldades na vida. Por exemplo, confiar em Deus. Estou com dificuldade de confiar em Deus. Sou humilde para reconhecer que hoje, segunda-feira, véspera de feriado ou feriado, sei lá o que, eu estou com dificuldade para confiar em Deus. Quais são os salmos que podem me ajudar? É isso que vocês vão aprender. Quais são os salmos? Então, a partir dessa sexta-feira, vai ter um novo estudo, né, que as mulheres fazem. E no fundo, o mais importante é esse andar junto. Entendeu, gente? Ó. Como agradecer a Deus? Quais são os salmos que falam sobre gratidão a Deus, sobre agradecer a Deus? Quais são os salmos que me ensinam a orar a Deus? Tá aqui os salmos. Aí tem os dias certinhos que vocês vão estudar. Bondade de Deus. Quais são os salmos que falam sobre bondade de Deus? Mano, os salmos te ajudam muito a orar. Se você entrar nos salmos, você para de admirar Davi e você entra, porque Davi já morreu. Aí você entra na palavra de Deus, porque não tem a ver com Davi, tem a ver com Deus. Aí você vai aprender, olha só, vocês mulheres de fé, vocês irão aprender a orar de uma forma diferente, eu creio. Principalmente quem está no início da caminhada. Entrar nos salmos. Presença de Deus. Quais são os salmos que falam sobre a presença de Deus? Um Deus que não esqueceu da humanidade. O problema é que a gente não conhece as escrituras, como diz John Piper. Deus não está em silêncio. Ele nos deu as escrituras, ele escreveu. John Piper. Deus não parou de trabalhar, ele deu as escrituras. Quando a gente aprende essa fé, a gente sabe que Deus, e confia, e testa, e experimenta, vive. Senão não vale, senão não sustenta. Deus não parou de trabalhar, Deus não está em silêncio. Daniel na cova dos leões, Deus não parou de trabalhar, Deus não está em silêncio. Deus não esqueceu de mim, Deus está aqui comigo e eu espero. E o que ele viveu está nos ensinando. O que ele viveu foi há mais de 2.000 anos, com certeza absoluta, porque foi antes de Jesus. 3.000 anos, mais de 2.500, talvez 3.000 anos atrás. Olha isso, 3.000 anos atrás. Você consegue pensar nisso, botar um pouquinho a sua mente nisso? É a palavra de Deus viva. Isso aqui é a boca de Deus. Agora, a senha para você entrar
na palavra se chama Jesus Cristo. Você começa na fé com a senha básica, Jesus. Aí vai chegar um ponto que seus olhos vão ser abertos para que Ele é o Cristo e de que isso daqui é a palavra de Deus e não um livro milenar apenas. Aí você entra num outro nível. Aí você entra num outro nível da fé. A senha que eu entro agora é Jesus Cristo e não mais Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Jesus, por favor, que você guie os passos de cada pessoa que ficou até o final, e mesmo as que não ficaram, mesmo as que não entraram, porque não conseguiram, porque estão trabalhando. Jesus, continua guiando os nossos passos aqui no Cola na Videira. Jesus, por favor, que este feriado, finado significa o que mesmo? Morte? Tá. Que neste feriado, em nome de Jesus, pessoas irão se apoiar na vida eterna. Pessoas irão se apoiar na vida eterna. Pessoas irão conhecer até amanhã a vida eterna em nome de Jesus. Pessoas irão ver esperança na vida eterna até amanhã. Pessoas que estão presas na morte, pessoas que não conseguem sair do luto vão sair em nome de Jesus. É pela fé que nós estamos declarando aqui. E se há alguém aqui comigo nessa sala, está declarando junto comigo. E não está assim, olhando para minha cara. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Até amanhã, pessoas irão se libertar. Serão libertas. Assim como você fez com o apóstolo Paulo, assim como você fez com a minha casa. Não faz sentido fazer aqui e não fazer aí, Jesus. Porque se você nos trouxe até aqui, é porque vai fazer aí. Ainda que essa pessoa resista, meu Pai, mostra para elas quem que é a resistência. Mostra para eles quem que é a resistência, meu Pai. O povo da Babilônia achou que a resistência eram os leões e eles mesmos que deram a ordem para botar os leões. Mas Daniel falou, não, a resistência são os anjos. É o espírito que eu carrego. Essa é a resistência. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, vão na paz e amanhã vai entrar vida em muitos lares. Então eu peço que você convide alguém. Convide uma pessoa, convide um amigo, convide um familiar. Chama. Mas se não quiser chamar, não chama. Mas essa fé só faz sentido a gente viver junto. Então, convide alguém para estar com a gente aqui amanhã. Eu creio que Deus vai fazer o arregaço amanhã no dia de finados. Um dia que, para muitas pessoas, é muito triste. E com toda razão. Mas Deus trabalha fora da razão humana. Com toda a razão humana, amanhã é um dia muito triste para muita gente. E nós não julgamos isso. De jeito nenhum. Mas nós queremos receber algo novo amanhã dos céus. Até amanhã. Pessoas que vão dar o testemunho aqui no Cola na Videira. Eu já declaro aqui pela fé, irmão. É pela fé. Pela fé. É desejo de ver. Pessoas falando, então, eu fiquei 32 anos presa no dia de finados. Eu fiquei 21 anos presa no dia de finados. Eu fiquei 15 anos presa no dia de finados. Eu fiquei 10 anos, 5 anos presa no dia de finados. Mas Jesus, o Nazareno, o Cristo, me libertou. Oh glória! Papai, tá na mesa. Eu creio que o Senhor vai fazer. Amém. 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 Um beijo, Erilândia. Um beijo, minha mãe. Ô glória, um beijo no seu coração, viu, manhinha? Se a Laurinha estiver aí com você, um beijo no seu coração, né, Lalinha? Lumayuma, Odelei, Dani Nakamura, Erilândia, Cris Cury, Cristina, Renatinha, Cláudia, que mais? A Nelma, o André. Um beijo no coração de vocês, tá? Avançou o devocional bastante hoje, foi do jeito que Deus quis. E espero que Deus tenha falado com você e que você faça algo de diferente. Para você mesmo, para sua família, para alguém, para o seu trabalho. Faça algo diferente, tá? Testa essa fé, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tá?